Vamos permitir. Vocês estão me ouvindo bem aí? Alguém pode abrir o microfone para me falar? Sim, professor. Então, olha só. A gente vê aqui no Swap, deixa eu ver aqui turmas e diários, meus diários. Vou abrir aqui o diário de vocês, né, matemática básica e estatística. Então, agronegócio, né? Então, olha só, nós temos aula ministrada 77, não é isso? Uai, então hoje é a última aula. Ah, não, nós temos 2 aulas hoje. A gente está faltando só 3 aulas. A gente vai ter 2 aulas hoje e sexta-feira tem mais uma aula e a gente completa. Tá, ó. Se vocês observarem aqui, a gente deu 77 aulas de 80. Então falta só 3 aulas. A gente vai dar 2 aulas hoje e fica faltando uma aula. Então é o seguinte, hoje a gente coloca aí como último dia de aula, certo? E a gente vai passar a última atividade para vocês. E aí essa data vai até o dia 27 para vocês responderem. A aula do dia de sexta-feira, tá? Eu vou passar uma aula assíncrona, certo? E não vou passar atividade para ela. Então fica assim, fica combinado. Então nós encerramos hoje o nosso semestre, tá bom? Então a última aula ela fica uma aula assíncrona, sem atividade, para a gente encerrar as nossas atividades, tá? Então, deixa eu instalar a minha atividade aqui. A nossa atividade hoje, a gente vai falar sobre coeficiente de regressão, né? E aqui é uma atividadezinha que a gente vai fazer, certo? Muito bem, deixa eu abrir o meu slide, depois eu volto aqui. Aí. A gente vai falar sobre regressão linear, tá? É a nossa atividade hoje. A gente vai falar sobre o conteúdo de regressão linear e uma regressão linear simples, tá? Então a gente vai trabalhar com a regressão linear simples. Ok? Então tá aí, ó. Bom, primeiro, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Vamos falar um pouco do objetivo da nossa aula hoje. O objetivo é estudar a relação entre 2 variáveis, tá? Então, por exemplo, 2 variáveis, a idade, né, da criança e a relação com a altura dela. Seria uma primeira estudo, né? Também a gente pode estudar o tempo de prática de esportes e o ritmo cardíaco, né? O tempo de prática seria X e o ritmo cardíaco seria Y. Bom, chegou mais alguém lá. Vamos atender a pessoa que está chegando lá agora. Vamos ver quem é. Mais um desesperado. Hoje deu gente, hein? Rapaz. Que bom. Então vamos continuar. Certo? Esse aí é o nosso objetivo. Então sempre o que é a relação? A relação é o estudo de 2 variáveis, x e y. A idade versus a altura de uma criança, o tempo da prática de esporte e o ritmo cardíaco. Também nós podemos ter também outro exemplo aqui. A gente tem o tempo de estudo e qual é a nota que o aluno tira, né? O tempo de estudo em relação à nota. Ou a taxa de desemprego e a taxa de criminalidade. Quanto mais desempregado, mais crime acontece, né? Expectativa de vida e a taxa de analfabetismo. Quanto mais analfabeto, mais existe gente morrendo, um exemplo, né? Então isso é estatística. Isso é uma relação, que é a relação entre 2 variáveis,
a variável x e a variável y. No caso aqui, a variável x é a idade e a variável y é a altura das crianças. E assim sucessivamente. Isso chama-se relação, tá? Bom, nós investigaremos a presença ou ausência de relação linear, né? Será que existe uma relação linear? Será que as informações, elas nos são confiáveis? Sob dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista vai ser a correlação, que é a nossa aula de hoje, né? Então a gente vai estudar a correlação, que é a nossa aula de hoje. O outro ponto de vista será a regressão, que é a aula de sexta-feira, tá certo? Então hoje nós vamos ter essa aula síncrona e sexta-feira uma aula assíncrona sobre regressão. Essa aula de hoje, ela vai ter atividade no AVA, tá? Atividade. E essa aqui não vai ter atividade, né? Porque é só um estudo de gráficos. Então, não haverá atividade. Tá ok? Não haverá atividade. Bom, representação gráfica de duas variáveis quantitativas. Isso aqui a gente chama-se de diagrama de dispersão. Tá? Quando eu vou analisar duas variáveis, x e y, eu tenho o quê? Eu tenho o diagrama de dispersão. Aqui eu tenho variável x e aqui eu tenho a variável y. E aqui eu tenho muitos pontos, ó, indicando o quê? Meu diagrama de dispersão. Ok? Veja só o exemplo aqui. Vamos ver aqui, por exemplo. Eu acho que isso aqui eu tenho lá no meu quadro branco. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu quadro branco. Vou manter isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui no quadro branco. Olha aqui o diagrama de dispersão. Vou dar mais uma aumentada aqui para ficar melhor a visualização. Senhoras e senhores, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a nota da prova e o tempo de estudo. Quanto mais eu estudo, será que minha nota é mais alta? Essa é a ideia. Então, X é o tempo de estudo em horas. Está aqui o tempo de estudo, né? E Y é a nota da prova. Está aqui, ó, na vertical. Na horizontal é o tempo e na vertical é a nota. Aqui temos um gráfico aqui, ó. Nós temos um gráfico aqui indicando, né? Primeiro passo o tempo. Se o cara estudar 3 horas, ele tirou 4,5. O cara que estudou 3 horas, tirou 4,5. Vamos ver aqui um caso aqui. O cara que estudou 3 horas, vai ser esse cara bem aqui, ó. Vamos colocar aqui. Esse cara estudou 3 horas. Tá aqui. Esse cara, se eu for pegar meu gráfico aqui, ó, 3 horas, né? Peraí, vamos fazer o que aqui? 3 horas, aí ele vai dar bem no 4,5. Tá bom? É assim. O cara, por exemplo, que estudou 7 horas, ele tirou 6,5. É esse ponto bem aqui, ó. Ele estudou o que aqui? Se você observar, bem aqui vai ser o 7, né? O cara que estudou 7 horas, a nota desse camarada foi o quê? Foi 6,5. Né? E o cara que estudou 2 horas, tirou 3,5. O cara que estudou 2 horas, vamos colocar aqui 2 horas, né? E tirou 3,7, um pouquinho mais para frente aqui, ó, 3,7. Né? Eu posso colocar aqui, o cara estudou 2 horas, tirou 3,7. Aí o cara estudou menos ainda, estudou 1,5. O cara agora estudou só 1,5. Esse camarada vem aqui, ó. Você estudou 1,5, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Ele estudou apenas 1,5. Então, esse camarada aqui, ele vai ter o quê? Ele vai estudar 4 horas. 4 horas. Então, o camarada que estudou 1h30, ele vai tirar a nota dele vai ser 4. 4. E o cara, então, a gente pode observar aí, né? E o cara que tirou
que estudou 12 horas, estudou o dia todo. Ó, 12 horas. Esse camarada aqui estudou o dia todo. Olha o pontinho dele aqui, ó. 12 horas. O que acontece? Ele tirou uma nota muito melhor do que todo mundo, né? Tirou 9,3, ó, pertinho lá do 9,5, né? O cara pegou, estudou 12 horas e tirou 9,3. Então, o gráfico de dispersão, ele está mais ou menos aqui. E qual é o objetivo do gráfico de dispersão? O objetivo do gráfico de dispersão é ele, né, estar mais ou menos próximo de uma reta aí, certo? Ele está mais ou menos, os pontos estão muito próximos, mais próximo possível de uma reta. Esse é o gráfico de dispersão, tá? Nesse caso aqui nós temos um gráfico de dispersão crescente, positivo. Se fosse para baixo, ele seria negativo, certo? Muito bem, então tá aí. Agora, senhores, voltando ao nosso slide, certo? Já demos uma olhada aí. O que a gente pode observar? Existe o coeficiente de correlação linear. É uma medida que avalia o quanto a nuvem de pontos, né? A gente viu lá a nuvem de pontos, do diagrama de dispersão aproxima-se de uma reta. Então a gente tem que avaliar, né? Por quanto essa nuvem de pontos, ela se aproxima de uma reta. Olha aqui a nuvem de pontos. Lembra que a gente tinha feito? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aí, ó. Quanto que essa nuvem de pontos se aproxima? Para isso, em vez de eu construir todo o gráfico, basta eu fazer o quê? Basta eu achar o coeficiente de correlação linear. O coeficiente de correlação linear, gente, o que acontece? Ele sempre vai estar entre menos 1, né? Vai ser entre menos 1 e 1. Ele sempre vai estar nisso aqui, ó. Certo? Então ele tem 2 estágios. Ok? Então ele pode estar dentro desses estágios aqui. Ele pode ser exatamente menos 1, né? Aqui é uma relação. Quando ele é menos 1, ele é um coeficiente linear, né? De correlação negativa. Perfeita negativa, né? Ele pode ser, nesse caso aqui, olha aqui, ó. Menos 1, 1, ele pode ser uma correlação positiva ou negativa. Se é menos 1, ele é uma correlação perfeita negativa. Se ele está entre menos 1 e 0, né? Se ele está entre menos 1 e 0, ele é uma... Ó, vamos colocar aqui, se ele está entre menos 1 e 0. Está próximo de menos 0. Ele é uma correlação perfeita, é uma correlação regular, né? Aqui, ó. Entendeu? Ele está entre menos 1 e 0. É uma correlação, não é perfeita, ela é regular. Regular, negativa. Né? Negativa. E se é 0, então ele é nula. Se é 0,5, se está entre 0 e 0,5 positivo, é uma correlação regular também, só que positiva. E se for 1, é perfeita positiva. Então vamos lá. Se é 1, ela é perfeita positiva. Se é menos 1, ela é perfeita negativa. Se está entre 0 e 1 positivo, é regular positiva. Se está entre menos 1 e menos 0,5, ela é perfeita, regular negativa. Se é 0, é nula. Pronto.
É isso que a gente tem que estar por dentro, tá? Então vamos lá, vamos observar como é que eu faço esse cálculo. Como é que eu faria esse cálculo? Eu fiz aqui uma tabela, aqui eu tenho algumas informações, né? Aqui eu tenho algumas informações, a variável x e a variável y. Aqui eu não quis dizer se era altura, se, né, logo porque é negativo. Digamos que isso aqui seja, a temperatura de uma cidade lá no Canadá, né, de Toronto. Aí o que acontece? Foi medido, teve 4 medidas, ok? Então, aí tem a avaliação, a temperatura, né, da cidade X com a cidade Y, houve uma comparação. Toronto, né, com uma outra cidade do Canadá, Vancouver, por exemplo. Aí o que acontece? Uma deu 3, né, a outra deu 7 graus Celsius. Isso a primeira medida. Na segunda medida, uma deu 2, outra deu 5. A terceira medida, as duas deu igual. E a última medida, uma deu 4 graus e a outra deu 9 graus. Ok? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiramente, e essa fórmula aqui, ó, não se assuste não. Essa fórmula aqui é que eu vou utilizar. Essa fórmula zona aqui. Como é que é os passos que eu vou utilizar? Eu vou observando aqui, ó, primeiro, esse N aqui é a quantidade de vezes que foi somado. Aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4. Então N é 4. Gente, não se assuste com essa fórmula, com essa letra aqui, ó. Essa letra aqui, tá? Não se assuste com ela. É uma letra muito simples usada na estatística. Isso aqui chama-se somatório. Somatório. Tá bom? Então isso aqui chama-se somatório. Ou seja, é a soma da multiplicação de x e y. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, x vezes y. Tá bom? Aí eu também vou precisar da soma dos valores de x. Vou ter que fazer a soma dos valores de x. A soma dos valores de y. Né? O x ao quadrado, vou pegar a soma dele também, porque eu quero a soma do x ao quadrado e assim sucessivamente. Então eu vou pedir para vocês prepararem uma calculadora aí para mim. Prepare a calculadora aí para a gente resolver isso aqui. Tá? Então primeiro, vamos fazer esta soma aqui, ó, a soma de x. Eu tenho 3 mais 2, 5, menos 1, 4, mais 4, 8. Então vamos colocar aqui. Deixa eu só mudar o tamanho da caneta. Aqui deu 8, a grossura da tinta. O y, 7 mais 5, 12. 12 menos 1, 11, mais 4, 20. Mais 9, 20. Né? Ó, 7 mais 5, 12, menos 1, 11, mais 9, 20. Agora o x ao quadrado. Vou pegar todo o x ao quadrado e colocar aqui, ó. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 16. Vamos somar tudo isso aqui também, somar o quadrado. Porque na fórmula eu quero também, ó, o somatório, né, ó, de x ao quadrado. Então vou precisar fazer o x ao quadrado. Vamos lá. Soma 16 com 4, 13, né? Com 1, 14. 14 com 6, com 16, 30. Então aqui deu 30. Ok? Agora, senhores, y ao quadrado. Vamos lá. 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5, 25. 1 ao quadrado é 1. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E agora vamos fazer essa soma aí. Show. Essa soma vai ser o seguinte. 49 com 25 mais 1 mais 81, eu fiz aqui, dá exatamente 156. Agora eu vou fazer o produto, ó, de 3 de x e y, a multiplicação de x e y. Observe aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1, dá 1. É menos com menos é mais. 4 vezes 9, 36.
Eu somo 21, 31, 32 com 36, 68. Prontinho, eu já tenho tudo que eu posso colocar da minha fórmula. Tenho tudo, né? Olha lá, eu já tenho tudo para me colocar aqui na minha fórmula. Já tenho tudo, agora é só eu achar o valor de R. Então vamos lá. Colocando agora o valor de R. R vai ser igual. Aí eu puxo aqui uma divisão, né? A fração. E vamos colocar. Primeiro, N. N é 1, 2, 3, 4. N é 4. Ó. Primeiro caso que eu vou substituir é 4. Agora o somatório, a soma de x vezes y. Está aqui a soma de x vezes y. Aqui, vou mudar a cor para ficar melhor. A soma de x e y. Está aqui, ó, 68. Vezes 68. Menos. Agora eu vou pegar aqui. A somatória de x é 8. Vezes. A somatória de y é 20. Tudo isso, né, sobre a raiz, né? Vou colocar só um pouquinho aqui, depois eu sigo o resto. Vamos lá fazer a raiz. A raiz aqui é o seguinte, gente. Primeira coisa que eu faço. N novamente, que é 4, vezes o somatório de x ao quadrado. Está aqui x ao quadrado, o somatório é 30. Então está aqui, o somatório de x ao quadrado é 30. Eu já tenho. Menos o somatório de x ao... É diferente, aqui é o somatório de x ao quadrado, né? Eu já tenho um somatório de x ao quadrado, está aqui, é 30. Agora é só... O somatório de x ao quadrado. O somatório de x é 8. 8 ao quadrado. É diferente, viu? O somatório de x ao quadrado dá 30. Agora o somatório de x ao quadrado é 8 ao quadrado. Certo? Muito bem, já fiz isso daqui. Vou fechar aqui o meu colchete. Certo? Vezes quem? Vamos abrir aqui o outro colchete. O outro colchete é n, que é 4 novamente. Agora o somatório de y vezes o somatório de y ao quadrado. O somatório de y ao quadrado é 156. Né? Ó, o somatório de y ao quadrado é 156. Menos quem? O somatório de y ao quadrado, 156 menos 156 ao quadrado. Fechei o colchete. Isso aqui é o quê? Isso aqui é minha, né, raiz. Minha raiz. Está tudo dentro da minha raiz. Ok? Então agora é só eu desenrolar isso aí. Né? Como é que nós vamos... Veja, eu coloquei todos os valores. Agora eu vou ter que resolver esses... Professor, Oi. uma dúvida. Aí, no caso, no primeiro ali, deu... Já sei no caso qual era é o x erro. ao quadrado, É, foi 30. Depois deu x elevado ao quadrado. Aham. E no caso, a segunda ali, no caso é o mesmo, né? E o senhor colocou 156 de novo, Pois por é, quê? eu errei. Não é 156. Eu já ia falar para você, tá errado isso aqui. Porque eu vou te explicar por que está errado, antes de eu apagar. O que acontece aqui, gente? E a fórmula é o somatório de y. Né? O somatório de y está aqui, ó, é 20. E eu coloquei 56. É isso que ele está falando, filho? Abre o microfone aí. É isso mesmo, porque eu não tinha entendido que tinha repetido de novo 156. Quando eu vi você mexendo no microfone, eu digo, tá aí uma coisa errada. Aí eu observei, realmente é isso mesmo. É 20. Então deixa eu ajeitar aqui e colocar o 20. Tá? Agora sim, agora ficou certo. 4 vezes 156 menos 20 ao quadrado. Então, vamos subir mais um pouco aqui a nossa questão, né? E vamos analisar aqui o R de novo.
R. O R aqui é o seguinte, gente. Ó. 4 vezes... Aí agora vocês vão me falar aí. 4 vezes 68. 4 vezes 8, 30. Dá 272. 272. 8 vezes 2, 16. 160. Então, em cima está praticamente resolvido, né? Agora vamos ver embaixo aqui, ó. Da minha raiz. Aqui. Vamos ver aqui embaixo da minha raiz. Primeiro, 4 vezes 30. Vamos botar o colchete, né? 4 vezes 30, 120. 8 vezes 8, 64. Fechou o colchete. Certo? Vezes quem? Vezes... Aí eu tenho que fazer, ó, 4 vezes 146. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 5, 22. É 2. 4 vezes 1, 4. Né? Dá quanto aí? Alguém pode ter feito para mim? Dá 624, né? Dá 624. Quer ver, ó? Como é fácil. É 156. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 5, 22. 22 vai 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. 624. Então, nós temos 624. Menos 2. 20 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, 400, né? Fechou aqui. Vamos pegar nossa raiz. Certo? Está aqui a raiz fechada. Mais para frente um pouco. Deixa eu subir um pouco aqui. Nós vamos ter R, que é igual. Passo o traço novamente. 272 menos 160 vai dar 100. Aí, vai dar 112. 120 menos 64, vamos botar aqui a raiz primeiro, né? Não posso esquecer da minha raiz. Esquecer da raiz a gente erra. 120 menos 64 vai dar 56. 56. Vezes 164 menos 400. Dá 2, né? 224. 224. Muito bem, eu vou fazer aqui na frente. Ó. R, né? É igual a 112. Deixa eu fechar aqui a minha raiz. 56 vezes 224, né? Vai dar, fazendo aqui na calculadora, dá 12.000. 12.000. 544. Tá bom, 544. Tira a raiz para mim aí. Tira a raiz. Vê se dá 112. Raiz de 12. 112, correto. Muito bem. 112 dividido por 112 é 1. Senhoras e senhores... 1 por 1 mesmo é 1. É 1. Senhoras e senhores, isso quer dizer o quê? Que a minha correlação, olha aqui, deu 1 positivo, ela é perfeita. Então, esses pontinhos têm que estar todos em cima da linha, né? Ó, se eu fosse fazer um gráfico aqui, esses pontinhos iam estar tudo em cima da linha. Eu vou tentar construir, deixa eu ver se aqui do lado aqui, pegar aqui o ponto, vou tentar construir esse gráfico aqui para ver se a gente consegue, ver se realmente fica tudo em cima dos pontos. Vamos fazer aqui, certo? Então eu tenho x, vai de menos 1 até 4. Então bora fazer assim. Vou tentar fazer aqui mais ou menos. Ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Claro que eu não tenho régua, não vai sair perfeito, não. Mas vamos lá. Agora o y. O y vai até o 9. Vai do menos 1 aqui, né? Vamos colocar o menos 1 aqui para baixo. Deixa eu colocar aqui.
menos 1, vem aqui também, ó, menos 1, aí eu tenho 1, está muito grande, hein? Olha aí, deixa eu diminuir um pouco mais o tamanho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai até o 9. Bora ligar os pares ordenados. O 3 e o 7. O 3, né? Vamos lá. O 3 com 7. Aqui. O 3 com 7. Vamos ligar o 2 com 5. O 2 com 5. Aqui. Vamos ligar o menos 1 com menos 1. Menos 1, né? Com menos 1. Aqui. Vamos ligar o 4 com 9. O 4 lá com 9. É perfeita, né? Claro que eu não estou usando aqui o meu, né? Mas é para ser perfeita. Agora vamos traçar a reta. Vamos traçar a reta. Olha só a reta como ela vai ser quase perfeita, porque, né, passando bem pelos pontos. Ó, tá vendo? Passou bem em cima dos pontos. É porque eu não estou fazendo exatamente com a régua, né? Mas é mais ou menos isso aí. Marcando os pontos aqui de verde, ó, um ponto aqui, né? Um ponto aqui, os 4 pontos. Então, por isso que o R é 1, porque é uma relação perfeita, certo? Agora observe, se o R fosse outro valor, vamos ver aqui mais na frente. Quer ver? Observe. Nesse caso aqui, ó, o R, deixa eu ver se ele fez o cálculo aqui, nesse exemplo, o R deu próximo de 1, né? Ó, se vocês observarem aqui, ó, deu 0,9999. Então, passa bem próximo, certo? E aqui ele fala, ó, quando for 1, a correlação é linear positiva e perfeita, menos 1, correlação linear negativa perfeita, a correlação e 0 é inexistente, a correlação é inexistente. Entendeu como é que é? Agora, quando ela está entre menos 1 e 0, né, 0,5, alguma coisa assim, aí ela é uma correlação, ela não é perfeita, ela é quase perfeita, né? Então, vamos para frente. Olha aqui, ó, quando for 1, ó, observe a correlação, ó, ela vai, é porque eu não estou com a minha reta aqui, ó, mas ela é perfeitinha, ó, os pontos passam em cima. O menos 1 é diferente, é para baixo, ó, a correlação como é que é, ó, para baixo, né? Que eu estou sem minha reta aqui. Agora, olha só, quando a correlação não existe, é 0, aproximadamente 0. Aqui o gráfico como é que fica, ó. Ou poderia ser assim, né? Ou poderia ser assim, ó. Não, os pontos ficam tudo fora da linha, né? Olha aqui, ó, os pontos aqui tudo fora da linha, outra 0 aqui, ó. Aqui é em forma de curva. Então é 0. Quando acontece isso, eu aplico aquela fórmula, acontece o quê? Vai ficar desse jeito. A dispersão deles é grande, né? Quando ele é aproximadamente 1, ó, ele não é 1, ele é aproximadamente 1. A reta ela vai ficar mais ou menos aqui no meio, ó. Pega 1 ou 2 pontos, mas nem todos os pontos estão em cima. E quando está próximo de menos 1, ó, alguns pontos ficam fora da reta, tá vendo? Alguns pontos ficam fora da reta. Aqui pode ser, nesse caso aqui, próximo de 1, pode ser 0,75, né? Aqui pode ser, esse aqui pode ser 0,86 negativo, né? Que é para baixo. E aqui é positivo, que é para cima. Certo? Observe esse gráfico aqui, ó. Criminalidade e a taxa de analfabetismo. Criminalidade é X e a taxa de analfabetismo é Y. Aliás, a taxa de criminalidade é Y e a taxa de analfabetismo é X. Ó, como é que ficou? Né? O gráfico ele ficou meio disperso, né? O que acontece? Podemos notar que, conforme aumenta a taxa de analfabetismo, a taxa de criminalidade
tende a aumentar, né? Quanto mais analfabeto as pessoas são daquele bairro, daquela cidade, né? O que acontece? Mais criminalidade vai existir. Só que não é um gráfico muito confiável. Observe que teve uma dispersão aí. Por que teve essa dispersão? Porque deu 0,07, pelo cálculo que ele fez, né? Não deu 1. Se tivesse dado 1, os pontos teriam sido tudo em cima. Então deu 0,75, deu positivo, então deu para cima. Ok? Aqui, por exemplo, ó, expectativa de vida e taxa de analfabetismo. Olha aí, ó. Por que esse gráfico deu para baixo? Deu para baixo assim? Observe que vai dar uma reta para baixo. Ó. Porque se a gente observar, deu negativo. Né? Dá menos, o R deu menos 0,59. O R deu menos 0,59. Então é para baixo. A reta é para baixo. E não deu 1. Por isso que os pontos, tem ponto lá em cima, ó, disperso. Olha aí, ó, ponto longe. Mas podemos notar que, conforme aumenta a taxa de analfabetismo, a expectativa de vida tende a diminuir. Quanto mais analfabeto tem na sociedade, né, mais nós vamos ter também uma tendência linear, né? Diminui a expectativa de vida. Porque Deus deu isso aqui. Aí, gente, a atividade que eu vou passar para vocês é essa daí, ó. Tá bom? Vou colocar lá no aula, vai ser essa atividadezinha, para vocês fazerem o gráfico aí, né, e acharem, obterem o coeficiente de correlação. Vamos dar os pontos aqui, né, os créditos para o professor Murakami, né, que ele tem algumas atividades lá no YouTube para quem quiser aprender, tá bom? Tem uma atividade boa lá do professor Murakami. Então, essa atividade, se já quiser tirar um print aí para ir já fazendo, é ela que eu vou colocar. É a nossa última atividade do semestre. Ok? Posso finalizar? Já tiraram o print? Sim. Deixa eu descartar aqui. Então, senhores, nossa última aula... Tá? Aí eu vou passar lá, a partir de amanhã eu já começo a fazer uma organização da nota de vocês, tá bom? E começa a jogar no grupo lá, quem tá faltando entregar a nota. Pelo que estou vendo aqui, somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colegas estão participando, né? Lá no grupo tem 13. Vamos ver se aquele povo todo vai estar fazendo as atividades. E aí eu envio para vocês, tá, gente? Então a nossa aula é essa daí, sexta-feira eu passo uma aula síncrona e espero que todos vocês façam a atividade até o dia 27, para a gente dar a nota de vocês já, tá? E aí, boa sorte lá na vida profissional de vocês, um abraço a todos, tchau. Tchau, boa noite.